sejam bem-vindos à segunda edição do Zcast. Eu sou Carlos Godinho e tenho comigo dois convidados muito especiais, Ellington da Silva e Marco Cardoso, fundadores da UIL, União Intercolegial de Luanda. Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Antes de começarmos com o podcast propriamente dito, queria introduzir o podcast para vocês. Pronto, o Zcast é o mais recente podcast do país e é powered pela associação PDPT que eu cofundei. Nós damos bolsas de estudo a jovens e achamos importante ter um canal direto de comunicação entre esses jovens e, portanto, outros jovens com iniciativa e mais velhos de referência. Olha, hoje em dia, infelizmente, muitos jovens sentem-se perdidos com as dificuldades da escola e as outras dificuldades da vida, e é difícil às vezes ir buscar inspiração. Então trouxemos aqui dois jovens com uma iniciativa brilhante para serem essa inspiração. Muito bem-vindos novamente e pronto, vamos ter esta conversa e passar o vosso testemunho. Certo, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer pelo convite. Muito obrigado. Então, por que não começam por falar um bocadinho de vocês, quem são, o que fizeram, a vossa trajetória académica, etc. Podemos começar pelo Ellington Silva, né, como já foi dito. Eu sou angolano brasileiro, né, vim pra cá, tô aqui há 5 anos. E quando eu vim pra cá, eu entrei pro Júlio Verne da cidade. Ok. Né? Aí, logo que entrei, fui pra associação de estudantes, né? Vi aquele sistema que não era só só sala de aula e acabou, né? Ok. Então eu entrei, comecei a falar com o pessoal e não sei o que, conheci as pessoas e o ano passou, né? Me enturmei com a associação de estudantes do meu colégio e com as pessoas em si, né? Porque era o meu primeiro ano naquele colégio. Pois, e vinhas do Brasil. Sim, no caso eu já estava aqui há 1 ano, né? Por causa do Covid. Eu cheguei aqui em ok. 2020, só que aí teve o Covid, então fiquei esse 1 ano e meio aí Pois. em quarentena. Então foi basicamente a primeira oportunidade que tu tiveste de te enturmar verdadeiramente aqui no país. Exatamente. Ok. Então- E como é que foi isso? Foi uma adaptação fácil? Olha, foi um tanto quanto fácil porque o meu irmão já estava aqui, né? Ele veio pra cá em 2018. Então tudo que eu tinha dúvida, lugares, gírias, por exemplo, Ok. formas de ser, formas de estar no lugar, né? Porque cultura e estar Pois. em lugares principalmente com mais velhos, então tinha que aprender muito. Pois. Então qualquer tipo de dúvida eu vinha e falava com ele, olha, como é que faz isso, como é que faz isso, o que que é isso, o que que é aquilo. Então ele me ajudou muito nesse processo de Ok. adaptação aqui, então foi um pouco mais tranquilo até. Ok. Então, enturmaste, juntaste à associação e vieste a tornar presidente. Assim, foi um trajeto um tanto quanto longo, né? Porque Ok. eu entrei mesmo na 10ª e Ok. só me tornei presidente na 12ª. Pois. Então Né. foi aquele processo, foste te enturmando, pronto, ficando conhecido dentro do meio escolar. Exatamente. Na 11ª eu não fiz parte da associação, mas nesse ano foi o ano que eu falei, olha, ano que vem eu quero me tornar presidente. Ok. Então foi aí que eu realmente comecei a me enturmar com o pessoal de verdade pra tentar criar, tipo, fortalecer minha imagem dentro do colégio. Ok. E já era, por exemplo, o 12ª começava em setembro, né, o ano letivo começava em setembro, já era o ano letivo passado, eu já estava falando para as pessoas, olha, ano que vem eu vou ser presidente, o que você acha, que você me apoia, isso, aquilo e tal. Tanto que a minha pré-eleição já começou aí. Ok. Então, tanto a minha quanto a minha adversária, mas pronto. E aí, durante a minha eleição, né, que eu já vou entrar na criação da UIL, Ok. durante a minha eleição, eu tinha uma estratégia que era não só pegar o apoio interno da escola, mas externo também. Ok. Porque embora na hora do voto seja só alunos internos, a opinião externa também conta muito. Pois. Então, pessoas famosas eu pedi para fazerem vídeos falar sobre a minha lista, né? Ó, E nisso eu entrei também nas associações dos outros colégios. pois. Porque naquela época o CEF da cidade também estava em eleições e era mesmo ao lado e é um colégio muito próximo do Júlio Verne. Com Então, certeza.
eu tendo esse braço direito do CEF que também estava em eleições, que na altura era o Richard Alfredo, eu fortalecia mais ainda a minha presença dentro do colégio. Então foi tipo uma campanha conjunta. Exato, exato. Foi aquilo, eu te fortaleço, você me fortalece, no intuito de, se você se torna presidente, eu me tornar presidente, a gente se ajuda futuramente. Uma das melhores campanhas até hoje. Uma das melhores campanhas Olha. até hoje. Foi muito bom, foi uma época muito boa. E aí, foi um efeito dominó. Ok. Porque ao mesmo tempo que tinha o Richard, que era o candidato a presidente, um dos candidatos do CEF da cidade, tinha também o Ângelo, que já era um amigo meu antigo, Ok. no Emirage. Ele estava para ser vice-presidente do Emirage. Ok. Então ele falou: "Olha, estás em campanha, eu também estou, não sei o que, vamos se ajudar, vamos. Depois veio o CEF do Benfica. Ok. Porque na mesma altura que eu puxava o CEF da cidade para me apoiar, eu puxava o CEF do Benfica para me apoiar também. Porque falaram: olha, também conheço pessoas no CEF do Benfica que podem ajudar, não sei o que, eu vou fazer a ponte, fizeram a ponte. Né? Porque aqui é assim, Luanda todo mundo se conhece. Pois. Ou se você não conhece, a pessoa sabe quem conhece. Pois. Então, cheguei no CEF do Benfica e foi puxando. E foi assim que foi os primeiros indícios da criação da UIL. Mas aí vou já deixar o Marcos se apresentar, porque senão eu vou falar muito. Vou falar demais. Então, a minha trajetória começa no Colégio Elisângela Filomena do Benfica. A minha casa. E sou o que sou hoje graças ao Colégio Elisângela Filomena do Benfica. Entrei no 8º ano e logo que entrei, no meu primeiro dia de aulas, a minha irmã mais velha já estudava lá. Eu disse na minha irmã: olha, eu serei o presidente da Associação de Estudantes desse colégio. Prontos, não sei o que aconteceu, mas eu disse: serei o presidente da Associação de Estudantes. E ao longo dos anos eu desenvolvi um grande amor pelo colégio. Um amor inexplicável. Eu estabeleci relações com os professores, as tias da limpeza, os seguranças. Prontos. Quando cheguei no ensino médio, e é no ensino médio onde nós começamos a entrar já para as associações, a participar daquilo que são as atividades extracurriculares do colégio, eu não tive uma boa experiência. Não tive uma primeira boa experiência. Entrei para o departamento de desporto, né? Um integrante normal, tinha que pagar cotas, ajudar a realizar as atividades, e não gostei muito. Mas, em vez de apontar críticas, eu comecei a ver onde eu podia ajudar para melhorar no departamento de desporto. Olha, a seleção está desorganizada por causa disso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. E mesmo sem espaço de manobra, eu sabia que um dia chegaria a minha vez, ou como chefe do departamento de desporto, ou mesmo como presidente ou vice-presidente. Então guardei todas as ideias num caderno, e disse: olha, posso precisar disso mais tarde. Quando cheguei no final do 10º ano, né? Porque no meu colégio há uma particularidade que as eleições são sempre feitas no ano anterior. Ok. São sempre feitas no ano anterior. Então, quando os outros colégios estão no período de eleições, o Elisângela Filomena do Benfica já tem o seu presidente e já tem o seu vice-presidente. Vice-presidente do 11º ano e o presidente do 12º. Então, no dia que a associação passou nas salas para fazer as candidaturas, para recolher os candidatos, eu congelei. A associação entraram 3 meninas com um caderno e disseram: olha, quem quer candidatar-se para ser vice-presidente? Eu fiquei congelado. Será que é a hora? Fiquei congelado. As meninas já estavam a ir embora. E uma amiga muito próxima minha, Érica Costa, gritou: Marco, o Marco quer. Eu despertei e depois outros colegas: Marco, assina isso. Pronto, eu chamei, elas já estavam a sair da sala, chamei, assinei e começou a minha campanha. A primeira coisa que eu fiz foi ver quem são os concorrentes
apresentar as minhas ideias e depois eu convenci muitos dos concorrentes a entrarem na minha lista. Pronto, os meus concorrentes, eu disse, olha, vem, olha, o meu projeto é esse, aqui eu vou-te dar esse cargo, eu sei do teu potencial, vamos unir forças. Prontos, consegui convencer e isso já baixou a concorrência. E posteriormente iniciei a candidatura, apresentei aquelas ideias que já estavam no caderno, fui buscar ideias também de outros departamentos porque, por causa do Covid, a associação começou a apresentar alguns déficits. Por causa do Covid, houve algumas limitações e pronto, são muitas atividades que infelizmente já não se faziam. A atividade começou a apresentar a associação começou a apresentar alguns déficits e atividades que já não se faziam. Então, aquelas ideias que já estavam no caderno, com outras ideias, e pronto, fiz a minha candidatura. Lancei o meu projeto ao ar e graças a Deus os alunos gostaram muito. Felizmente já lidava muito bem com o público, já tinha aquele carisma e tornei-me o vice-presidente da Associação de Estudantes do Colégio Elisângela Filomena. Prontos, a experiência como vice-presidente foi muito boa. O objetivo era a presidência no próximo ano e posteriormente acabou a vice-presidência. A presidente queria que eu ascendesse automaticamente para presidente. Ok. Mas depois houve uma complicação. Depois surgiu um candidato, um concorrente à altura, que na altura era subchefe do departamento de eventos, que primeiro disse que não queria. E prontos, depois ele já queria, depois ele candidatou-se e foi uma época de eleições muito disputada. Ele foi um grande concorrente e há uma particularidade que é uma rivalidade enorme entre as nossas turmas. Então era a minha turma apoia muito a minha campanha, a turma dele apoia muito a campanha dele, a própria associação de estudantes ficou dividida. Prontos, vamos votar no nosso vice ou vamos votar no subchefe do departamento de eventos. Então foi muito complicado. Chegou o dia das eleições, após semanas de discussões, debates na escola, e eu consegui vencer. Venci por um voto. Consegui vencer por um voto. Olha, foi um voto que deu a vitória. E aí começa a história. Tornei-me o presidente da Associação de Estudantes. Aquilo que eu tinha dito quando entrei no colégio no 8º ano e disse, pronto, agora eu estou no cargo máximo, associativo máximo, e já não há desculpas. Se as coisas correrem mal é porque se as coisas correrem mal é porque falhei. Se as coisas correrem bem é porque acertei. Então já não há desculpas. Começa o trabalho. E logo nos primeiros dias falaram-me sobre o Wellington Silva. Um colega meu, o Ricardo Villa. Na altura, os alunos do Colégio Elisângela Filomena queriam muito a organização de uma festa, não sei porquê, mas queriam muito. mas era em que altura do ano letivo? Pronto, início do ano letivo. 2023, setembro. Sim. Já queriam já. Eles queriam e tornei-me agora presidente. Há aquela necessidade de tentar dar o que os alunos... De te afirmar, sim, né? tentar dar... Olha, eles querem uma festa, já não realizam-se festas como antes. Pois. Em 2019, 2018 é que era bom. E pronto, teve aquela pressão. E o Ricardo Villa falou-me sobre o Wellington. Olha, no Júlio Verne da cidade há um brasileiro. Ele me disse, há um brasileiro. Por acaso eu já estive no evento que ele organizou num terraço. Prontos. Olha, vale detalhar. Nesse primeiro ano que eu estive na 10ª e na associação, quando eu entrei, foi aí que eu entrei no mundo dos eventos, né? De vender convites, falar com pessoas, ajudar na organização de eventos e tudo mais. Pois. Então é aí que veio essa fama de brasileiro, sim, que estava nos associado eventos, né? Eventos, sim. E pronto, o Ricardo passou-me o número do Wellington. No mesmo dia, puxei o Wellington e foi uma coisa muito aleatória, muito aleatória. Eu digo que antigamente nós não tínhamos noção daquilo que podíamos alcançar. Porque se uma associação já consegue movimentar
aquilo que movimenta, o que é que duas associações ou mais Ou de Não colégio- podem fazer, yeah. Certo. E pronto, o nosso pensamento ainda estava um pouco, digo um pouco embaixo Maduro, não, maduro. mas é aquilo que o Eliton disse uma vez, nós não tínhamos nenhuma referência. Nós Nada queríamos, disso tinha acontecido. sim, literalmente, nós entramos e começamos a trilhar o nosso próprio caminho, a cortar o capim com katana No meio da mata. no meio da mata, certo? E queríamos organizar uma festa que, graças a Deus, não aconteceu. Yeah. Porque ia tirar completamente o foco daquilo que nós somos hoje. Uhum. Porque, pronto, Qual era a premissa da festa? Qual era. Era uma festa normal, né? Tipo, público-alvo jovens, Sim. bebidas e tudo mais. Ah, ok, pronto, ok. graças a Deus, olha, foi Deus. A festa não aconteceu. Criamos um grupo, olha, CEF do Benfica e Júnior JV, Verde da yeah, cidade, yeah. que eram as nossas associações, no caso a minha associação e a associação Intrina, né? Yeah, porque ainda não era presidente. Sim, ele ainda não era presidente. E pronto, a festa não aconteceu. Depois tentamos organizar outra festa que também não aconteceu. E acho que depois disso começamos a entrar nos eixos. Só que vale realçar também que nesse tempo nós marcamos uma reunião. E essa reunião foi marcante para o que é o IL hoje. Sim, Ok. Porque do mesmo lado que tinha essa parceria entre JV e CEF, eu também estava com aquela parceria do JV com o CEF da cidade e eu também estava com o Emirage. Ok. E eu não lembro se fui eu, mas eu tenho quase certeza que foi eu que também estava com a francesa, com a escola Ok, francesa. Ok. E eu falei, olha, por que não juntar todo mundo? Ok. Né? Porque é aquilo que o Marco disse, se uma associação mobiliza boa quantidade de pessoas, o que duas, ou 3, três 4, ou 5, quatro 6. fazem? E então escalou. Quantas associações é que existem hoje dentro da UIL? Hoje em dia tem 9. 9 associações. Hoje em dia Uau. são 9. Pá, são milhares de estudantes. Hoje em dia são 9. E como é que vocês fazem para organizar isso tudo? Estás a ver? Porque uma estrutura de milhares de estudantes, 9 presidentes, 9 vice-presidentes, como é que vocês fazem para organizar essa, prontos, né? Esse emaranhado de pessoas? É assim, o primeiro princípio que eu deixei claro desde o começo, desde essa primeira reunião, era que como a UIL surgiu de presidentes e vice-presidentes, não dava para um estar acima do outro. Ok. Ao invés de ser uma mesa com 2 mesas na ponta, era uma mesa redonda, por exemplo. Pois. Então, esse era um princípio que eu queria deixar desde o começo. Que, embora a iniciativa tenha sido minha, ou do Marco, né, nossa, no caso, não queria que ele estivesse embaixo da gente. Pois. Sabe? Então, esse foi o primeiro princípio. O segundo é que ver ou analisar as qualidades de cada um. Né? Porque ali eles eram presidentes e vice-presidentes, não eram pessoas comuns que nós recrutamos e podemos descartar e puxar outra pessoa como numa empresa. Não era. Não tínhamos outras opções. Pois. Porque dentro da UIL, literalmente, naquele ano, não entrou mais ninguém, Ok. além dos presidentes e vice-presidentes. Então, tipo, não podíamos simplesmente tirar essa pessoa. Porque tirar ela é tirar o colégio. E tirar o colégio, perdemos o público. Pois. Então, isso era... não dava. Impossível. Então, era literalmente entender as diferenças de cada um, ver que cada um tem seu ponto de liderança e explorar isso. Pois, porque quando estás a lidar com líderes, são pessoas que estão habituadas a dizer aos outros o que fazer. Exato. Então elas não reagem bem quando são alguém ditas chega o que fazer. Então, como é que foi, tipo, como é que geriste essa diplomacia? Estás a ver como é que ganhaste esse traquejo para conseguires mobilizar pessoas com egos tão fortes? Eu diria que não são pessoas com ego tão forte. Eu acho que isso também foi o que impulsionou muito a UIL. Ok. Porque ali, de início, não teve, tipo... As pessoas não estavam tentando se pôr umas às outras, Ok. como um líder faz. Certo. Né? Não estava, literalmente, ninguém estava mandando em ninguém.
Pois. Mas nós sabíamos, olha, o Marco é presidente. Eu tenho que ter respeito por ele. Eu não posso me impor a ele. Então, tipo, esse é um lado. O segundo é que foi naturalmente acontecendo. A amizade foi surgindo, então o respeito naturalmente foi. Então, ao invés de ser, olha, Marco, faz isso, eu mandando pra ele, era, Marco, pô, consegue fazer isso? Tipo, dá pra tu fazer isso? Tu consegue? Ia nesse caminho. Ao invés de chegar e mandar. Percebe? Pois. Então era mais ou menos assim que foi surgindo. Então, olha, uma coisa que a gente fez também era dividir tarefas. Por exemplo, quando se falava de marketing, meu nome. Ok, Quando se falava-se de logística, nome do Vitor. ok. Por quê? Porque era a pessoa mais inclinada para aquela área. Pois. E até hoje é assim, não, e ele. Até hoje nós temos, tipo, é assunto X, é a pessoa que tem que tratar. Porque ela é que está mais inclinada. Então, dentro dos líderes, nós separamos as tarefas e cada líder tem a sua liderança dentro do seu departamento. Ok, assim não há conflitos internos. Exato. É uma estratégia inteligente, uma estratégia muito inteligente. E queria que me contassem mais daquilo que foi a organização do primeiro evento da UEL. Foi um jogo, né? Foi um jogo Marco. E pronto, assim, em termos logísticos, como é que foi? Epá, como é que foi para organizarem um evento tão grande, epá, e que gerou o impacto que gerou? Prontos, né? O primeiro jogo não foi o intercolegial. A primeira atividade foi um amigável que realizamos no Emirage. O que é que acontece? Quando a UIL começa, algo muito bom é que antes de nós realizarmos a nossa primeira atividade, os presidentes participavam das atividades dos outros presidentes. O Wellington esteve no meu colégio com o Colina do Benfica, Na Solidária. que o Wellington foi com o Richard, daí surge o primeiro vídeo da UIL, que é um vlog com a UIL, ainda está no ar? Ainda está no ar. Yeah, ainda um tá no vlog ar. com a UIL, que prontos, Wellington, Richard e alguns amigos do Richard, né? Amigos não, da associação do Richard, Sim, da amigos associação. e da ação. Prontos, foram para a minha atividade e O Ângelo estava. o Ângelo também, o Rafa. Não, o Rafa era do Colina, né? A Então, atividade era do Colégio Elisângela Filomena do Benfica e do Colina do Benfica. do Benfica. E o que é que acontece? Eu já vi o grupo da UIL e lá no grupo nós dissemos, vocês são presidentes, nas nossas atividades vocês têm regalias, têm privilégios. Então, eles vão para a minha atividade, eu um dia antes já preparei uma sala, águas, protocolo para eles, prontos, né? São presidentes, têm que ser mimados. E aí começamos a interagir e a atividade com Colina foi uma atividade solidária, muito sucesso, houve muito sucesso. A UIL postou na conta e apesar era pouco tempo de criação, mas já impulsionou muito. O campo do Colégio Elisângela Filomena encheu, lotou. Não havia espaço para respirar. Não havia espaço para respirar. Muitos As pessoas donativos. para entrar precisavam fazer fila no campo. Sim. Yeah. Muitos donativos. Muitos donativos. E eu pensei, olha, se um jogo entre dois colégios fez isso, mano, tem essas mensagens agora no grupo da UIL. Se um jogo entre dois colégios fez isso, imagina se reunirmos todos os colégios num só dia e realizarmos jogos, né? Com esses vários colégios, o que é que nós vamos fazer? Vamos precisar de um estádio maior, vamos... Num campo. Naquela época Sim. nem pensava muito em estádio, era um campo. Yeah, num campo. Vamos precisar de um campo maior e pronto, ficou. Mesmo na primeira reunião, já falava sobre a organização do intercolegial, que nunca acontecia. E com essa ideia que eu tive no mesmo dia da atividade com Colina, todos os presidentes super concordaram e iniciou-se os preparativos para a organização da nossa primeira atividade. Oficialmente. Oficialmente, sim. Que seria um jogo com todos os colégios da UIL e alguns colégios convidados. Convidamos, penso que o CAT, o Cristal. O CAT e o Cristal, sim. Sim, convidamos o CAT e o Naquela Cristal. época Naquela época, os colégios membros da UIL eram os dois CEFs, né? Pois. Os dois Colinas, os dois JVs, então já tínhamos 6. Depois tínhamos a Escola Francesa e o Emirage. Ok. Já éramos 8. Então nós puxamos mais 2 convidados, Pois. que na altura era o CAT e o Cristal.
Sim. para fazerem aí 5 jogos em um dia. Ok. Então, ao invés de ser. O Ao invés de vídeo, eu ser lembrei do vídeo. Sim, o vídeo tá no Elton, ar ainda. Ângelo e o Enzo. E o Enzo. Prepara-te. 5 jogos, um só dia. Não, como é que é? 10 colégios, 5 jogos em um dia. 10 colégios, 5 jogos. Isso. Um dia. Esse vídeo viralizou. Os meus colegas. Não, e ele, não sei o que mais. A imitarem o sotaque do Eliton. Um dia, 5 jogos, 10 colégios. Pronto, eu disse: olha, essa atividade promete. E depois aquilo. Cada associação já tem a sua conta. Pois. O seu público. O seu público. Então nós Foi um somos. efeito dominó. Sim, nós somos presidentes, vamos mobilizar os nossos colégios. Então, todas as associações apostarem o flyer, apostarem vídeos sobre o jogo. Instagram, WhatsApp. Não, olha, eu digo por experiência própria, eu não podia abrir os estados do WhatsApp sem ver o IEL. Então chegou uma dada altura que eu vi 5 estados seguidos de pô, vou fechar o WhatsApp. Mas foi, olha, aquilo foi massivo, foi. Epá, não tem palavras. Não estávamos à espera. É. Nós fizemos. Posso falar de valores? Não, olha, é importante. Olha. Mas. Fora Olha. a inscrição dos colégios para jogarem naquele dia. Sim. Mas. Não. Nesse não teve inscrição. Teve. Foi mesmo dinheiro. Foi mesmo vaquinha, é verdade. O dinheiro das entradas, Olha, que era nossa 1.000 kwanzas. atividade. Sim. Não, mas precisamos pagar o campo e outras coisas. Foi com vaquinha, foi com Sim, dinheiro das nossas sim. associações. Então, calma, houve o primeiro jogo ali no Emirais, né? Emirais, sim. Emirais. Depois houve mais outro jogo. Não, Ou foi depois direto para o foi estádio? Direto para o estádio. Che, então foi um pulo mesmo enorme. Como é que Sim. fizeram para conseguir o estádio dos coqueiros, meu? É assim. Tipo, Vamos lá. Teve essa atividade, né? Aham. E foi muito bem vista. ok. Porque, não só por causa do público, eu ainda, sem entrar no intercolegial, vou ainda voltar nos detalhes dessa atividade, Certo. porque é importante tocar. É. Primeiro, foi um impacto muito grande, porque as pessoas nunca tinham visto uma atividade assim. Pois. Porque era uma coisa é um jogo, Uhum. Outra coisa são vários. outra coisa São são vários, vários. são públicos diferentes, pessoas diferentes. Então, Todas no mesmo Era. local. os jogadores, Uhum. as pessoas que iam por causa dos jogadores, Certo. as pessoas que iam por causa da escola que estava jogando, e as pessoas que iam por quê? Porque fulano e fulana do colégio vai estar. Pois. Ou o público, pessoas do colégio vai estar, pessoas do CAT vai estar. Yeah. Eu quero estar em lugar onde, tipo, pessoas do Cristal vão estar, tá ligado? Então, Pois. muitas pessoas iam por causa disso também. E, tipo, eu lembro que no dia tava chovendo, mas as pessoas não queriam ir embora. E chegava mais pessoas e mais pessoas a chegarem, tipo, tinha uma área coberta, as pessoas, tipo, lotaram a área Aglomeraram-se. coberta até a chuva passar e depois os jogos voltaram a acontecer. E lotou. Uau. Então, tipo, eu lembro que naquela época batemos aí, sem ser dos jogadores, sem contar os jogadores, mais 600 pessoas, 600, 700. Sensivelmente, não vou falar números A exatos. entrada eram 1.000 kwanzas, nós tínhamos mais de 1 milhão. Sim, Numa minha pochete da fila. eu lembro. Isso fora, tipo, as barracas, né? Pois. Fora as foram barracas. feitos na- Esse é mas só o pronto. dinheiro das entradas. Só o dinheiro das entradas. E depois disso nós tivemos muita visibilidade, né? Yeah. Porque não basta só puxar o público, tem que também saber gerir no dia o protocolo, segurança, os jogadores, as pessoas que estão a vender, mercadorias a entrarem e a saírem. Então tinha toda uma logística aí para se tratar. Uhum. E isso também foi com sucesso. Então, depois disso, pensamos já no intercolegial, porque aquilo eram 5 jogos, mas eram 5 jogos amistosos. Sim, era. Ninguém, não ia ter amistosos. um vencedor ali, né? Não era um campeonato, era mesmo um jogo amistoso. Ou seja, ao invés de ter vários jogos únicos em um dia, juntamos, simplesmente. Certo. Aí fizemos um sorteio e tudo mais. Então, aquela época foi realmente... E o vencedor foi o JV, né? Não, Não, é não. isso. Ah, Eram jogos amigáveis. ok. apenas, todos. Ainda não havia aquela estrutura Não de tinha. campeonato. Sim, foram Vamos 5 supor, colégios vencedores. Júlio Verne da cidade contra o CEF da cidade. Se fosse um jogo normal, Aham. tipo, um amistoso entre amigos, Certo. só que juntamos. Só que juntamos. Ah, ok. Eram vários Simplesmente jogos. juntamos. E Ok, pronto, ok. Olha, de ressaltar que nessa atividade nós tivemos problemas.
e crescemos com esses problemas. Quais foram assim os principais desafios que vocês enfrentaram? Olha, Protocolo. o protocolo. Primeiro, a questão da logística. Dizer que não estávamos à espera de tanta gente. Já não estávamos. Acho que ficamos assustados. Na altura, penso que eu tinha 16 anos ainda. Tinha 16, a fazer Por aí. 17. Então, não estava parados para... Sim, tinha 16 anos. Não estávamos preparados para aquela dimensão, para aquele público todo. O segundo problema foi a chuva. Porque A o espaço chuva. era aberto, começou a chover. O campo ficou Sim, molhado. sim, e era futsal. O campo ficou molhado, os jogadores a reclamarem. E desde sempre eu já tive aquele vínculo com os jogadores. Sim, eu é que cuidava dessa parte dos jogadores, não. Aquela tua experiência no comitê dos desportos, né? Sim, sim. Então já vinha disso. Sim. E então os jogadores a reclamarem, não, Não nós vamos não vamos jogar, jogar, está o campo molhado, tá vamos- aleijado, não sei o sim, quê. vamos nos lesionar, não vai ter atividade. E o primeiro jogo foi Colina da Cidade contra Júlio Verne Pior Fica. jogo. Porque Sim, tava tipo os literalmente- jogadores a escorregarem. Pronto, olha, dizer que esquecemos a bola. Verdade, tivemos Sim. que ir buscar a bola em outro Sim. lugar. Esquecemos a bola. Os jogadores já estavam lá, não tinha bola. Já assim, já impacientes. Yeah. De carro ia demorar. Eu não lembro quem foi, mas alguém subiu Eu numa fui. moto. Foste Não, tu? não foi na moto, foi eu. Eu lembro que fomos buscar na casa do Ângelo, mas eu não lembro com quem que eu fui. Mas Na eu fui de casa carro do com Ângelo alguém. tinha bola. Tinha bola. Fomos buscar na casa do Ângelo. Não. Eu não lembro como, fomos buscar na casa do Ângelo. E epá, fora mais o que? Atraso também dos jogadores? Sim, atrás dos Também tem que jogadores. falar isso cumprir os também. horários. Mas o que? Epá, tivemos alguns problemas. Não, mas era aquilo. A atividade Ultrapassamos. passava e a gente sentava e falava, olha, o que aconteceu? Pois. Né? Como cada um tinha a sua responsabilidade, E o que é que foi? porque é importante isso, né? E algo que eu acho que já falei pro Marco uma vez, e já falei para alguém da UIL, não lembro quem foi, mas eu já disse que é importante a gente atribuir responsabilidades para certas coisas, mesmo que forem mínimas, porque se aquilo der errado, a gente tem com quem cobrar. Pois. Percebe? A gente tem, olha. Tanto que nesse último intercolegial, né? Vou só pular assim, depois vamos voltar, mas nesse último intercolegial, muitas pessoas vão falar comigo, eu falava, olha, fala com fulano, fulano é responsável disso, fulano é responsável daquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Então a gente já consegue se organizar melhor de acordo com as tarefas e responsabilidades. Ok. Porque se a pessoa sabe que tem problema na porta, não vai falar com qualquer membro da UIL que aparecer na frente dela. Certo. Vai falar com o responsável da porta. Certo. Então é mais ou menos nessa logística. Desde o começo foi assim. Ok. Então tiveram o primeiro evento. Que lições é que vocês tiraram desse primeiro encontro? Tipo, depois de tudo acabar, depois daquele. Daquele espetáculo. O que é que vocês disseram? Não, temos que melhorar isso, temos que fazer aquilo, temos que repetir isso. Tem um ponto muito importante que é a segurança. Ok. Porque assim como o Marco acabou de dizer, nós não esperávamos tantas pessoas. Pois. E assim, nesse primeiro não teve segurança, foi mesmo um protocolo. Só que a gente recebeu relatos do tipo, ok, tinha meninas no protocolo, naturalmente. Só que quando essas meninas iam falar com certas pessoas para deixarem de fazer isso ou aquilo, não eram Não respeitadas. ouviam. Pois, claro. Né? Então a gente precisava de uma força maior. Pois. E não ia ser eu que ia falar com as pessoas e não sei quem é, não sei de onde vem. Imagina se acontece um pânico aí. Yeah. Então a gente precisava de uma força aí, pelo menos para dar um suporte quando alguém não quiser ouvir. Pois. Então nessa primeira atividade não tivemos segurança, foi mesmo protocolo, as pessoas isso e aquilo. E a gente notou isso, pelo menos eu notei muito isso. E pronto, foi a primeira coisa que já veio aqui do tipo, olha, não, faltou nessa Faltou atividade isso. e nós precisávamos, estás a ver? Ok. E. Olha, eu tenho um lema na União Intercolegial de Luanda que é energia positiva. Energia positiva é algo que falo constantemente. Num dia de intercolegial posso falar essa frase, né, mais de 6, 7 vezes. Yeah. Energia positiva. Porque as nossas atividades são longas. Começamos a atividade às 8, vamos terminar a atividade às 18, 19. Às 8 para o público, né? Sim. Porque a gente chega às 7 Sim. por aí. Então, definitivamente há coisas que vão correr mal,
mas tudo depende da nossa mentalidade. Como é que nós vamos ultrapassar isto? E na primeira atividade, quando as coisas estavam a correr mal, ainda não sabíamos lidar muito bem com o estresse. Pois. Começávamos a discutir, prontos, isso está a correr mal, estás a trabalhar mal, estás a fazer isso mal, olha, a eletricidade foi, as barracas estão sem energia, isso é um problema que acompanhou o Colegial de Luanda por muito tempo. As barracas estão sem acesso à eletricidade, olha, o campo está molhado. Independentemente de tudo, energia positiva, vamos olhar para a solução e não para o problema. Essa foi o primeiro tema que eu abordei na nossa primeira meeting, depois dessa atividade. Há muita coisa que nós podemos resolver no local, porque há tempo para resolver, há tempo para apontar as soluções. E graças a Deus, o lema foi abraçado por todos e independentemente de tudo, se algo está a correr mal, energia positiva, vamos manter a tranquilidade e vamos dar solução a esse problema. Eu digo que nós somos bons porque nós, mediante as adversidades, conseguimos apresentar soluções. Porque os problemas vão surgir sempre. Mas nós temos que saber resolver e estar prontos para resolver esse problema. E nesse dia, no nosso primeiro dia, foram muitos os problemas que foram resolvidos. Do campo, fomos pegar esfregonas, a bola, apito, vassouras, limpamos o campo, a bola, tudo. O problema da eletricidade também foi muito bem resolvido. E energia positiva. Eu penso que é o grande advice. Pronto, foi o grande conselho, né? A energia positiva, manter a tranquilidade, foi algo que eu consegui tirar muito dessa atividade. Porque se nós perdermos o controle, acaba. Ok. Mas não me responderam uma pergunta. Como é que conseguiram o estádio dos coqueiros para fazerem o jogo? Explicar. Eu digo que algo que é muito importante é o nosso networking. São as nossas conexões e aos telespectadores estabeleçam conexões. E pronto, graças a Deus na União Intercolegial de Luanda, todos os presidentes estabelecem conexões. Nós não ficamos parados. Nós nos movemos para conhecer pessoas. Porque não é fácil conseguir o estádio dos coqueiros, não é fácil. Na primeira edição, tivemos a sorte de que a seleção estava no CAN. Essa segunda edição não tivemos essa sorte e ainda assim conseguimos devido ao sucesso da primeira. A seleção estar no CAN facilitou um pouco. Ok. E pronto, são essas conexões. Não dá para ficar parado. Temos que estabelecer. Pronto, as coisas são mesmo a base de estabelecer links. Estabelecer links e conseguimos. Apresentamos o nosso projeto. Olha, isso é um projeto educativo. É um projeto, prontos, para apoiar a juventude, apoiar a causa do desporto, impulsionar o desporto. Dentro dos colégios, nós temos muitos talentos. E nesse intercolegial descobriram-se muitos talentos. Então, há que saber vender o nosso peixe. E conseguimos. E após isso, já tínhamos o número do administrador do Estádio dos Coqueiros. Okay. Conseguimos o número dele. Começamos a conversar com ele, marcamos a reunião. E prontos, ele acreditou no nosso projeto. Jovens de 17 e 16 anos, putos, conseguiram convencer o administrador do Estádio dos Coqueiros a vos disponibilizar o estádio. Assim, através desses links que o Marco acabou de dizer, ou do link, vale realçar o nome, que é o Genilson, do Genilson Eventos, que ele deu esse apoio na época. Ok. Então ele é que nos fez essa ponte entre o administrador e a UIL. Certo. Né? Então, pronto, ele fez com que a gente apresentasse o projeto e o projeto foi e andou. Ok, então vocês já chegaram com o administrador com uma certa base. Sim. Certo. Mas depois dali ainda houveram dificuldades, ainda houveram certos atritos. Como é que foi o processo depois do ok? Assim, depois do ok,
a gente ainda estava meio desconfiado, porque nunca, a gente nunca tinha passado por isso, Pois. nessa experiência de... É um estádio, Yeah. né? Um estádio, não é um campo de futebol, é um estádio. Yeah. Então, logo que a gente recebeu esse ok, a gente ficou tipo, será que realmente vai acontecer? Ou, tipo, vai chegar na semana do evento e vão nos cancelar? Yeah. Né? Porque tem essa também. Tem. E aí eu lembro que bastou a gente receber o ok, a gente foi já no campo, né, no estádio no caso. Certo. A gente andou, não lembro se o Marco tava, mas acho que marcamos uma reunião onde foi literalmente só fomos pro estádio só pra andar, conhecer ali a parte de dentro, porque não é só o campo. Certo. Tem as Lembrei de uma entradas, coisa, as Elton, entradas. isso é bom, é, mano. Fala. Não, o que acontece? Logo que nos deram o ok, prontos, tá bom, Estádio dos Coqueiros é vosso, as datas são essas. O Wellington saiu, não sei se saíste da escola, ok, foi parar no Estádio dos Yeah. Coqueiros. Eu só estou a assustar vídeo, Yeah. vídeo no chat da UIL, o Wellington já lá no Estádio dos Coqueiros a filmar relva, tinha umas pessoas aí a O treinar. Rafa tava na época. Olha, eu ainda não estava a acreditar, né? Será mesmo possível? Vamos mesmo conseguir? Pronto, ainda estava com o pé atrás, porque o intercolegial já vem há muito tempo. E eu dizia, olha, imagina ainda se realizarmos uma UEFA Champions League só que de colégio. Yeah. Eu tinha mandado uma estrutura no grupo que foi reprovada e muito bem reprovada pelo Wellington e por outros membros, porque eu queria que fossem 32 colégios. a 32 colégios. Eu Os queria colégios. 32 colégios, eu não queria em 3 fins de semana. Ok. Eu queria mesmo como se fosse Uma temporada uma mesmo. temporada. Yeah. Esse era o plano inicial. Mas o Wellington, o Richard, Vitor, Rafael, pegaram naquilo e prontos, o produto bruto e transformaram, refinaram e prontos. 16 colégios, 32 colégios é muito, não vamos conseguir. 3 fins de semana, mata-mata. Lembro que o Wellington foi crucial nessas ideias. Eu estruturei aquele texto sim, com todos os detalhes. Sim, e logo que nos deram ok, o Wellington já estava no estádio. Para garantir mesmo que não está nos burlar, o Wellington foi para lá. E Fui lá falar com ele.